Então nós vamos falar sobre a prática da piedade no lar, como eu continuava, exatamente por essa consideração. Nós entendemos que lares fortes, famílias fortes, constituem igrejas fortes. Primeiramente porque a igreja ela é constituída por famílias, né? E o núcleo central, essencial e básico, não só da igreja, mas da sociedade como um todo, ela é familiar. Assim o Senhor criou com um propósito. Nós temos hoje diversas perspectivas sobre família, né? Perspectivas históricas, perspectivas sociológicas, perspectivas filosóficas, mas o meu convite nesta noite é exatamente que nós olhemos para a família na perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos ler dos versículos 22 até 6, de 1 a 4. Capítulo 5, versículo 22 ao capítulo 6, versículos de 1 a 4. Amém, meus irmãos, leiamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, ame também sua própria esposa como si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ao Senhor em oração, meus irmãos. Pai amado e querido, nesta noite, Senhor, viemos a Ti em súplicas, Senhor, apresentando nossos corações em oração, para Te agradecer pelo dia que Tu nos concede, por mais um dia de vida, Senhor Deus, que Tu reúne o Teu povo nesta igreja, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, para meditar na Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor. Te agradecemos por Tua boa obra, Pai, Tu que dá o crescimento, Tu, Senhor Deus, que ilumina e santifica os nossos corações, tão necessitados, Senhor Deus, tão sedentos de Ti, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, da Tua condução e do Teu favor constantemente, Pai. Somos necessitados, Pai, diariamente do Teu poder e do Teu Santo Espírito agindo e, Senhor Deus, aplicando, Senhor Deus, ensinando a Tua palavra em nossos corações. E nesse momento rogamos a Ti por isso, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar aplicando a Tua palavra em nossos corações, iluminando as nossas mentes e, Senhor Deus, gravando, Senhor Deus, essas palavras, Senhor, para a prática da piedade em nossas vidas. Ao que nós suplicamos em Ti, no nome de Cristo, o Teu Filho amado, o Senhor da igreja e da família, Pai, e da vida de cada um daqueles que estão redimidos em Ti. Amém, Senhor, e amém. Meus irmãos, então nós temos aqui um texto onde Paulo está escrevendo para a família. E é interessante que Paulo começa argumentando acerca de marido e mulher. Depois Paulo ele vai falar sobre pais e filhos. E depois ele fala, né, na parte que nós não lemos, do versículo 6 ao 9, sobre servos e senhores. Exatamente porque os servos, nesse período, faziam parte da família, mas a aplicação dele para os nossos dias acerca de trabalho é plenamente aplicável. Mas vamos olhar do versículo 22 ao 33. Meus irmãos, Paulo aqui, então, ele escreveu uma carta aos Efésios. Paulo aqui, então, está falando sobre o lar, mas dentro do contexto dessa carta. Então, é muito importante, até mesmo para o tema da nossa conferência, entender
Em que estrutura essa carta ela pode ser dividida? Tradicionalmente, a carta de Paulo aos Efésios ela tem sido dividida em duas partes. Primeiro, nós temos uma parte teórica, e o que segue o padrão de quase todas as cartas de Paulo. Nós temos uma parte teórica, e o que Paulo está falando nessa parte teórica? Basicamente acerca da vocação da igreja do Senhor. O que é a igreja? Qual o propósito do Senhor para a igreja sendo formada por indivíduos que foram chamados e santificados para a glória de Deus. No capítulo 3, versículo 10, Paulo fala que agora a igreja, havendo sido derrubado o muro de separação entre os povos que estavam separados, judeus e gentios, ela é composta de toda raça, de toda língua, de toda nação, e ela agora manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Então, na igreja, meus irmãos, o evangelho se faz visível. Na igreja, um povo redimido, o propósito do Senhor de ter um povo para si, habitar no meio dele, ele é visível e aponta para esse pleno cumprimento no futuro. Então, meus irmãos, nós temos aqui Paulo construindo essa argumentação nos 3 primeiros capítulos, falando sobre a vocação, e basicamente a vocação do crente e da igreja, portanto, já que ela é composta por indivíduos salvos, é exatamente a santidade, porque essa santidade ela manifesta a glória e o poder de Deus aos homens. Ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus de no tempo redimir pecadores para a glória e honra do seu nome. E meus irmãos, então, depois que Paulo argumenta sobre essa vocação do crente, as obras que estavam preparadas de antemão para eles, no capítulo 1 até o capítulo 3, dizendo que então agora todas as riquezas espirituais estão disponíveis em Cristo. Depois de nós estamos mortos para o pecado, agora vivos para Deus, antes sem esperança no mundo, agora com Deus e com esperança no mundo. Ou seja, Paulo utiliza uma figura de linguagem de extremos, quando ele vai falar sobre esses indivíduos que foram salvos, antes estando mortos em delitos de pecados e antes estando afastados de Deus. Depois que Paulo então argumenta que o crente, ele é alguém radicalmente modificado, ele é alguém radicalmente alterado pelo Senhor, a ponto de ser chamado de uma nova criatura ou uma nova criação, assim como o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 18, diz, gerados novamente pela palavra da verdade do Senhor. No capítulo 4, versículo 1, ele inicia a segunda parte dessa carta, e ele vai falar exatamente sobre isso. E, meus irmãos, o texto central para a compreensão da argumentação de Paulo entre os dois, entre esses dois momentos da carta, é o versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm uma vocação, o Senhor chamou vocês para a santidade, por meio da igreja agora ele manifesta a sua multiforme sabedoria, então eu rogo a vocês que vocês andem, ou seja, caminhem, se portem, se comportem, vivam, essa é a expressão, de modo digno desta vocação. De modo digno desta vocação. Então Paulo vai dizer, olha, se vocês de fato são santos, se vocês de fato são salvos, se de fato o evangelho do Senhor tornou um morto em alguém vivo, operou essa alteração radical no seu ser, trazendo redenção e graça, então a partir desse momento você se comportará de maneira diversa, você é uma nova criatura, logo você não pode seguir o mesmo rumo, nem os mesmos passos, nem o mesmo comportamento, na mesma essência que você possuía anterior à sua conversão. Então Paulo, meus irmãos, ele vai falar sobre como andar, e é extremamente prática essa parte da carta, porque ele vai dizer como andar dessa maneira digna. Primeiramente, Paulo ele começa falando sobre essa dignidade da vocação dos crentes na igreja, e a palavra central é unidade. Aqui ele vai falar que a unidade ela deve ser mantida pela igreja e cultivada por ela. Ele vai falar que a unidade não significa uniformidade, mas a diversidade dos dons ela existe na igreja. E depois Paulo vai falar que isso só é possível em Cristo. Depois Paulo fala sobre andar de maneira digna do mundo. E ele fala, olha, não andeis de novo em trevas, agora vocês são luz, de maneira que vocês manifestam as obras das trevas e vocês vão andar de maneira piedosa no mundo, totalmente diferente, revelando as obras más, mostrando o quanto elas são perversas diante de Deus e se comportando em amor a Cristo. E depois, meus irmãos, então, Paulo finalmente chega para falar sobre o lar.
A primeira motivação pelo qual nós sugerimos que Paulo ele deixa o lar por último, meu irmão, é porque o lar é o local onde de fato o cristianismo ele está sendo exercido e praticado. No lar é onde você baixa as suas guardas, no lar é onde você tira as suas máscaras, no lar é onde não é a manifestação pública a qual você é pressionado e condicionado a se manifestar. Portanto, se o seu cristianismo ele é maduro no lar, se no lar a submissão à palavra de Deus, tenha certeza que você estará fortificado e capacitado para cumprir essa vocação na igreja e no mundo. Agora, se no seu lar há uma ruptura, aonde o cristianismo que você vive em público, na igreja e no mundo, é totalmente diferente da forma como você se comporta no seu lar, há algo de errado aí. Essa mudança não se professa como de fato radical, mas como superficial, mascarada e hipócrita. Portanto, meus irmãos, o nosso lar, ele é o ponto de toque da maturidade do cristão. E aqui Paulo, então, nos direciona de que o Senhor ele tem um modelo para o lar. E esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos. O Senhor ele é o Criador e aquele que definiu o propósito de família. É interessante que Paulo, ao argumentar a relação entre marido e mulher, e depois falando sobre filhos e pais, e assim orientando a família toda, no versículo 31 ele nos remete lá para Gênesis. E ele diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Meus irmãos, se nós formos então para esse texto em Gênesis, vamos até Gênesis, para nós observarmos de uma perspectiva histórica o que Paulo tem na mente, quando ele está falando aqui sobre esse momento de cumprimento da palavra do Senhor no lar. Em Gênesis 1, 28, nós temos então o Senhor criando ali a família. O Senhor institui a família nesse momento. Gênesis 1, versículo 28. Vamos ler do 26, meus irmãos, que é onde o Senhor estabelece o propósito de criação do homem. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus: Ainda, que eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do dia sexto. Em Gênesis 2, meus irmãos, no versículo 15, o Senhor então começa a definir, já começou, mas ele dá prosseguimento ao propósito dele para o homem e para a família. E ele diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, esse homem que ele criou, macho e fêmea, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora,
um e outro, o homem e sua mulher, estavam dois e não se envergonhavam. Meus irmãos, aqui nós temos o Senhor criando a família. Então, logo, a família ela não é criada por uma necessidade do homem, sendo um ser social, de se ajuntar, depois ele se monta em clãs, depois ele se monta em guetos, depois em cidades, como é contado pela sociologia e a história, né? Mas muito pelo contrário, o Senhor cria a família, homem e mulher. E nós vemos aqui diversas características com relação ao casamento. Nós já tratamos uma vez aqui sobre isso, né? Nós vemos que o casamento ele é monogâmico, o Senhor cria uma mulher. O casamento ele é heterossexual, ele cria uma mulher. E nós vemos que o Senhor, ele cria a mulher em igualdade de dignidade, homem e mulher, à sua imagem. Nós vemos que o Senhor cria o homem e a mulher em complementariedade, né? Ela é idônea e ao mesmo tempo diferente dele. E nós vemos que o Senhor ele cria a mulher em diversidade. Logo, as funções que ele determina para homem e para mulher são funções diversas. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Antes do Senhor criar homem e mulher, ele criou toda a criação, ele fez todo o seu reino. O Senhor, ele governa esse reino, o Senhor governa todos os aspectos desse reino, e o Senhor define sentido e propósito, o valor de tudo isso. E meus irmãos, olhando para esse texto, o Senhor lhe dá 3 mandamentos aqui centrais para a família. Primeiro, eles deveriam ter um relacionamento com Deus. O Senhor cria homem e mulher à sua imagem, para a sua glória e para louvor do nome dele. E aqui, no versículo 16 e 17, ele dá uma ordem para Adão: você não vai comer dessa árvore. Logo havia uma hierarquia estabelecida entre Deus, uma intimidade. Ele descia no jardim para conversar com a família, mas, meus irmãos, a família era para ele. Havia um relacionamento espiritual entre o homem e o Senhor estabelecido. Um outro mandamento que o Senhor dá é um mandamento social. A mulher é auxiliadora idônea do homem, ele cuida da mulher como sua própria carne. Adão canta isso, né? Isso aqui é um louvor, ele canta: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uma poesia. Então, socialmente, o Senhor define como a família deveria interagir em uma unidade perfeita, uma só carne. Nós vemos que ele fala sobre ter filhos, e isso é parte do mandamento social. E se os irmãos anotarem e forem depois em Malaquias, no capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz que o propósito dele de unir os dois em uma só carne é ter uma geração piedosa. Então o propósito do Senhor era que a sociedade dos homens louvassem e adorassem o seu santo nome. E, meus irmãos, o Senhor ele dá uma vocação também laboral para o homem, né? Ele coloca ele para cultivar e guardar o jardim. Logo, o homem também é chamado para trabalhar para Deus. Então nós temos aqui o reino de Deus e a família no coração desse reino, com o mandamento de louvar ao Senhor em um relacionamento pessoal, em um relacionamento social e em um relacionamento cultural. Mas, meus irmãos, isso é rompido pela queda em pecado. E o capítulo 3 narra isso. Primeira coisa que o homem faz quando ele peca, se esconde de Deus, o relacionamento espiritual é quebrado, ele é morto. Segundo ponto, o relacionamento social é destruído, uma barreira de pecado nasce entre nós. Quando Eva é entregue para Adão, o que é que ele diz? Senhor, glória seja dada a ti, olha, ela é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, ela é varoa, porque quanto do varão foi tomado, ele está feliz. Mas depois que ele peca, ele fala: olha, a mulher que tu me deste, ela não presta, ela me fez pecar, ela tem algum defeito, a culpa é tua e dela, te livra, te resolves com ela. Ou seja, aqui há um total egoísmo, né? Senhor, se precisar alguém morrer, porque ele sabia que alguém ia morrer, ele coloca Eva na frente, ao invés de assumir a responsabilidade. E posteriormente, o primeiro homicídio, Caim mata Abel. O relacionamento social é totalmente desfragmentado, é corrompido. E, meus irmãos, o relacionamento cultural também, né? Os homens receberam esse dom de produzir cultura, e aqui cultivar a terra é desenvolvê-la em todos os seus aspectos. E o homem começa a produzir de maneira perversa as coisas. Homens ímpios começam a produzir também cultura, não mais para a glória de Deus, mas para os seus próprios utensílios, afazeres, e começam a viver, como Paulo comenta em Romanos 1, sem Deus, né? Sem glorificar ao Senhor e sem Ele no mundo. Por que nós estamos falando isso, meus irmãos? Porque nós vemos a família aqui no contexto do Evangelho. Primeiramente, o Senhor estabelece ela, logo ele tem propósitos definidos para ela, e esse é o nosso primeiro ponto. Esses propósitos eles são rompidos pelo pecado,
Eles são totalmente abalados pelo pecado, o seu relacionamento espiritual, social e cultural é totalmente corrompido. E, meus irmãos, quando Paulo vai falar sobre isso, vamos voltar ao nosso texto em Efésios, ele está com tudo isso em mente. Ele nos levou até Gênesis agora há pouco, no versículo 31 de Efésios 5. Ou seja, Paulo ele tem plena consciência de que a família ela foi estabelecida pelo Senhor, afetada pelo pecado, mas lembrem-se, ele argumentou até o capítulo 3 que nós temos todas as riquezas em Cristo. Ele nos redimiu, ele nos tirou da morte, ele nos ressuscitou. Logo, meus irmãos, ele também vocaciona a família a ser redimida por ele em todos esses aspectos. A família, então, precisa estar em Cristo para retornar em todos esses aspectos. O Senhor ele é o criador da família, ele tem um propósito para ela, e essa restauração de uma geração piedosa para a glória de Deus, ela será realizada na família. Não é atributo nem função da igreja, não é função de escola, não é função de governo. A igreja é a instituição que irá pregar o evangelho do Senhor para a conversão dos homens, para que eles cuidem, liderem e formem uma geração piedosa para o Senhor e seus lares. É a família que está no centro do reino. E a igreja é exatamente esse ajuntamento de famílias em uma família maior, a família de Deus, onde esse evangelho ele é visto e também é pregado e manifesto. Mas, meus irmãos, isso tem implicações totalmente práticas para a gente. Se Deus ele é o criador da família e ele tem um propósito para ele, meus irmãos, e esse propósito está revelado na sua palavra, logo, ela é a fonte de condução, ela é a fonte de apresentação do evangelho e nela está todos os passos práticos para nós termos uma família segundo os propósitos do Senhor. E aí vem a pergunta, todos nós temos família. Qual tem sido a fonte de condução da sua família? A fonte da condução da sua família tem sido a mídia, a televisão, a sociologia, a história. Tenha certeza, se você tem sido conduzido por uma delas, você está longe, muito longe de definir um propósito adequado para a sua família. Isso é perceptível porque muitas pessoas têm diversos propósitos para a sua família. Riqueza, que ela seja reconhecida, que ela seja bem quista na sociedade, mas o propósito do Senhor é que a família glorifique o seu santo nome. É esse o propósito que você tem definido para a sua família? Esse é o propósito de Deus. Logo, se você tem qualquer outro propósito, central, ou além, ou superior a esse para a sua família, você tem um propósito diferente daquele do propósito de Deus. Isso não é bendito. Então, meus irmãos, o fato de o Senhor ser criador da família, significa que Ele reina sobre ela. Ele reina sobre todos os aspectos da criação. Logo, a sua definição de sentido, propósito e valor para a família, eles estão revelados na Escritura e em Cristo somos capacitados a experimentar isso. Paulo ele coloca isso sempre em todas as suas cartas. O centro das cartas de Paulo é o Evangelho. Em Romanos ele argumenta a mesma coisa, queda no pecado, restauração em Cristo, e em Romanos 12, 1 e 2 ele diz, se vocês querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, olhem para a Escritura, sejam restaurados por ela e sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Logo, meus irmãos, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua família, o seu pensamento sobre família deve ser restaurado e transformado também pela palavra de Deus. Temos que ter isso como pressuposto. Ele é o Criador, Ele é que define sentido, propósito e valor. Logo, é nele que nós encontraremos redenção e restauração para uma geração piedosa. O que isso significa? E Paulo está argumentando aqui. Se nós formos salvos em Cristo, essa família deve capacitar, deve ser uma família voltada a restabelecer por meio de Cristo esses mandamentos, meus irmãos, primeiramente espiritual, social e cultural. É nesse núcleo que você vai encontrar em Cristo a formação e novamente a restauração. É na família que o Evangelho ele vai se tornar também visível pelo relacionamento entre mulher e esposo e o cuidado dos filhos. É na família que esse relacionamento espiritual ele vai ser ensinado como deveria ser lá no início no Éden, onde o relacionamento social vai ser ensinado, olhar para o próximo como a si mesmo, e onde o relacionamento cultural vai ser restabelecido, onde você trabalha e vive para a glória de Deus. Então, o Senhor, Ele é o Criador, e Ele tem um propósito para a família.
O segundo ponto, meus irmãos, que é importante nós tratarmos aqui, é que Paulo, ele dirige as palavras de Deus para cada membro da família. Lá em Gênesis nós vemos que o Senhor cria o homem e fala algo a ele. Ele cria a mulher e assim mesmo fala algo a ela. E aqui também, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo dirige as palavras às mulheres, aos maridos, aos pais, às mães e aos filhos. O que isso significa? É que Deus, ele não somente criou a família, mas ele tem muito bem definido um chamado específico para cada membro da família. Isso aqui tem grandes implicações. Significa que quando nós tratamos sobre família na igreja, a expectativa de Paulo, quando os Efésios receberam essa carta, não era que quando ele falou, mulheres, sejam submissas ao seu marido, né? E o marido, rebelde. Mesma coisa para a esposa, maridos, amai a vossa esposa como Cristo ama a igreja. E a mulher, olha, tá vendo? Estúpido. Não é esse o propósito de Paulo. Não é esse o propósito de Deus. Ele está falando individualmente com você. Logo, a sua preocupação é descobrir qual é o chamado para você, qual é a sua vocação nesse momento na sua família. O Senhor tem papéis específicos e um chamado, uma vocação específica para que você seja santo na sua família. E como você vai fazer isso? Exatamente por meio da submissão à palavra do Senhor. Aquilo que Ele tem falado diretamente para você. Isso tem implicações diretamente práticas. Significa que você independe daquele membro da sua família para ser ou para obedecer a que o Senhor tem determinado para você. Significa que a mulher, ela não tem que se apoiar no marido para poder ser uma mulher submissa. O homem não tem que apoiar na sua esposa para ele ser um homem amoroso, porque Paulo utiliza uma palavra aqui, olhem para Cristo, olhem para Cristo, é o mandamento do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais, é mandamento do Senhor. Mulheres, sede submissas, é mandamento do Senhor. Ele fala diretamente com eles. Ele não fala, maridos, digam para suas mulheres sejam submissas, ou mulheres, peçam para que seu esposo ame você. O Senhor fala diretamente a cada um membro da família, faça assim, assim, seja assim e assim, lembrando do versículo 4, se você de fato foi chamado, se você de fato está caminhando de maneira digna da vocação, se você de fato foi chamado, se você de fato foi transformado, logo a sua submissão ao Senhor é integral, inclusive no local mais difícil, no lar. O Senhor tem propósitos e chamados específicos e bem definidos para cada um. Significa que você não tem que roubar a função do próximo, usurpá-la. Você, se é filho, não é pai. Se você é pai, você também não é filho. Você tem uma hierarquia. E Paulo trata isso de uma maneira muito bem definida aqui. Se você é esposa, você tem uma obrigação diante de Deus, ser submissa ao esposo como a igreja é submissa a Cristo. Essa submissão significa exatamente confiança, entrega para ser conduzida. É exatamente nesses termos que a igreja se entrega a Cristo. E é um marido que deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, totalmente despojado, abnegado, entregue por ela, cuidando dela, santificando por meio da palavra, alimentando-a, protegendo-a. É isso que Cristo faz com a igreja, são esses os mandamentos que o Senhor dá. Ou seja, Ele trata com cada grupo de maneira específica. Logo, só haverá harmonia no lar, quando nós pararmos de olhar uns para os outros e centralizarmos o nosso olhar em Cristo Jesus. Ao que o Senhor tem chamado para que nós exerçamos enquanto santos em nosso lar. Ele é o Criador, Ele governa, Ele transforma e Ele chama você para viver de maneira digna também no seu lar. Meus irmãos, logo, a partir do momento que essa estrutura ela vai sendo reorganizada, o homem se submete novamente a Cristo, sendo redimido por Ele. Esses relacionamentos, o espiritual, o social e o cultural, também estão sendo restaurados no seio familiar. Então, meus irmãos, segundo ponto, Deus tem um chamado específico, bem definido para você. Lembre-se disso. Cumpra e obedeça ao Senhor, enquanto vocacionado para ser santo no lar, independentemente daqueles outros que estão ao seu redor. Tem um outro ponto que nós citamos. Não tente usurpar funções, mas somente obedecer a sua. A partir do momento que você tenta usurpar funções, você diz para Deus,
tu erraste, tu deveria ter me chamado para outra coisa. Então eu mesmo, com o meu próprio braço, tomarei essa função para mim e tentarei submeter o outro à função que ficou vaga. E você tenta reestruturar aquilo que o Senhor olhou e disse, é muito bom. Isso é uma agressão, meus irmãos, é um ataque direto ao Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos. Se tem um local, volto a repetir, aonde o cristianismo tem sido banalizado, aonde o cristianismo ele tem sido relativizado, é no lar. As nossas próprias impressões, aquilo que a sociedade tem construído, é muito forte no lar. Parece que o cristianismo ele pode ser mitigado, amenizado, relativizado, quando se trata da nossa própria casa. Mas volto a repetir, o lar ele deve ser aquele momento, aquele lugar onde o seu cristianismo é mais maduro. Porque se ali ele for, ele será em todos os outros lugares. Meus irmãos, o terceiro ponto é exatamente o que nós iniciamos a tratar. Somente em Cristo isso é possível. Lembre-se que para Paulo chegar no ponto prático a qual nós estamos tratando, da piedade no lar, Paulo falou sobre queda em pecado, sobre morte, sobre ser filho da ira, estar sem Deus no mundo, estar afastado dele, totalmente em rebeldia, mas o Senhor, pela sua graça, nos adota, nos santifica e nos sustenta até o final de tudo em Cristo Jesus. Paulo repete constantemente a palavra no Senhor, em Cristo. Olha só, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja como Cristo, o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. Depois no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas ao marido. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E assim, meus irmãos, sucessivamente Paulo utiliza a palavra no Senhor, em Cristo, como a relação entre Cristo e a igreja, significa que você só vai conseguir ser santo do lar se você estiver submisso, integralmente confiando e pedindo poder e graça a Cristo. Fora dele não há força. Você pode comprar quantos livros você quiser, você pode estudar quantos métodos e passo a passo para ser bem-sucedido no lar você quiser, se isso está fora de Cristo, somente é palha e feno. Somente palha e feno. Qualquer outra fonte que não seja Cristo revelado na sua palavra, o propósito que ele possui para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus indivíduos, para o lar, é palha e feno. Muitas pessoas quando casam recebem, exemplares de livros aí, que às vezes tem como fundamento uma espécie de autoajuda, de autossuperação, de força própria, de uma disciplina onde você respira, inspira, busca força no seu próprio eu. Mas nós acabamos de ler, nós somos caídos, pecadores e afetados por esse pecado. Sem Cristo não haveria esperança a nós. E não somente nisso, sem Cristo nós não poderemos seguir de maneira agradável a Deus. Sem Cristo nada é possível na vida do crente. Logo é por isso que Paulo coloca Cristo, Deus coloca Cristo na centralidade da redenção. Ele é o Redentor, o único caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nada pode ser realizado. Não há paz entre Deus e os homens, e não há paz entre os homens e os homens. Paulo diz que ele destrói não somente a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus, mas entre nós mesmos. Logo, o seu lar só desfrutará de harmonia, o seu lar só desfrutará de santidade, o seu lar só será um local onde o Evangelho é manifesto, se você estiver centralizado em Cristo. Isso não significa que não haverá exortação mútua, isso não significa que você deixará a sua família e os membros dela ao seu próprio cuidado, não. Paulo diz aqui que o homem tem essa responsabilidade de conduzir espiritualmente a casa. Caso seu esposo seja um ímpio, você como mulher assumirá essa responsabilidade tentando santificar o seu esposo e os seus filhos. Mas como? Assumindo a liderança dele? Negativo. O que é chamado às mulheres aqui sejam submissas. Outro ponto de destaque, que do versículo 22 ao 33, Paulo dá diversas referências aos homens. Vocês devem santificar a sua esposa por meio da pregação da palavra, logo a função espiritual primordial é sua, homem. É uma vergonha quando a sua mulher levanta do sofá e lhe traz para a igreja a força, fechando a cara, criando um clima em casa.
e você, por não suportá-lo, a segue. A responsabilidade de trazer a sua família, de realização do culto doméstico, de santificação do lar, é sua. E a mulher é chamada a ser submissa ao marido. Posteriormente, fala-se como você cuidar do seu próprio corpo, ou seja, alimentá-lo, aquecê-lo, protegê-lo, e a mulher é chamada a ser submissa ao seu esposo. O homem é chamado para entregar a sua vida pela sua esposa, e a mulher é chamada a ser submissa ao homem. Você observa que o Senhor traz aí uma carga e uma função específica para os homens, e a mulher deve ser submissa ao homem. Do versículo 22 ao 33, é o mandamento central e o único que é dado a vocês, mulheres, com relação ao casamento. Portanto, homem, desperte, e portanto, mulher, compreenda por que você deve ser uma auxiliadora idônea, porque diante de Deus é com Ele que Ele prestará conta. A responsabilidade é sua, homem. Isso é sério. Com relação a pais e filhos, aplicando aquilo que Paulo está dizendo, o Senhor há um propósito no relacionamento também. É ali, no relacionamento entre pais e filhos, que a hierarquia é aprendida, a reverência ao Senhor é aprendida, o cuidado paternal do Senhor é manifesto. É nesse relacionamento que a criança ela aprende sobre o Evangelho de Deus. Olha só que coisa linda. O Senhor diz que quando a mulher se relaciona com o marido de maneira adequada, eles manifestam o relacionamento entre Cristo e a igreja, e o Evangelho se torna visível. Logo, o seu filho na sua casa, ele vai ouvir e ver o Evangelho. E é ali que ele vai ser evangelizado primeiramente. O primeiro campo de missões de toda pessoa é o próprio lar. Lembremos disso. O primeiro campo de missão que você possui é o próprio lar. Não é a África, não é o seu vizinho, são os seus filhos. Uma vez uma mulher perguntou a D.L. Moody: pastor, eu gostaria de ir para campo missionário. Para onde o senhor me enviaria? Ele perguntou: você tem filhos? Ela disse: tem. Eles são salvos? Ela falou: não. Ele falou: eis o teu campo missionário. Nós também devemos entender isso. Devemos pregar a Cristo, viver a Cristo e amar a nossa família a ponto de nos entregarmos para que Cristo seja visto na nossa obediência a Deus. A manifesta multiforme sabedoria do Senhor por meio da santidade dos seus vocacionados. E aqui, então, o Senhor manifesta o seu propósito para esse relacionamento. Primeiramente dizendo para o filho: obedecei a vossos pais, já que eles estão sendo conduzidos e conduzindo vocês na lei do Senhor. E pai, não ireis o vosso filho. Ou seja, vocês devem tratá-los conforme a lei do Senhor. A partir do momento que você cuida e cria os seus filhos com base no seu próprio coração, tenha certeza que você irá fazer um grande mal a eles. Você irá para dois extremos, a qual o Senhor não deseja. Vamos ler o versículo 4. Vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Significa que os seus conselhos eles não devem sair da sua cabeça, a sua admoestação, a sua exortação, a sua condução por meio do diálogo não deve fugir da palavra de Deus. E a disciplina deve ser aplicada. Você será tentado, pai e mãe, a cair para os dois extremos que são errados. Ou você será extremamente bruto com seu filho, e como diz em Provérbios 19, você irá matá-lo por meio do espancamento. Fala: fustigue a criança enquanto há esperança, mas não ao ponto de matá-lo. Ou você irá cair no outro ponto, no afrouxamento, e você entregará o seu filho à libertinagem e à condução do pecado. Portanto, para preservar isso, e que para esse relacionamento espiritual, social e cultural seja restabelecido no lar, é vital, meus irmãos, que nós olhemos para Cristo Jesus. Lembremos, o Senhor, Ele é o Criador, e é Ele que tem o seu propósito central para a família, que é a glória do seu santo nome. Não somente isso, o Senhor não somente estabeleceu, mas Ele guiou e direcionou cada papel, cada propósito e cada função de cada membro no lar. Logo, somente se submetendo a isso, você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para o seu lar. E assim, ele será um polo de culto ao Senhor, de glória ao Senhor, restabelecendo uma geração piedosa que ama o Senhor e se relaciona espiritualmente com Ele, que se relaciona de maneira adequada com a sociedade e que vive e trabalha para a glória de Deus.
Mas lembre-se, isso só é possível em Cristo Jesus. Ele é a fonte de graça, Ele é o meio de graça, Ele é tudo na vida do crente. Sem Ele ninguém pode ir ao Pai, sem Ele não há redenção, sem Ele não há esperança. Portanto, meus irmãos, quando nós seguirmos esses princípios, quando nós entendermos que a vocação do Senhor é para toda a área da nossa vida, iniciando no lar, meus irmãos, nós experimentaremos de famílias fortes, igrejas fortes, e quando nos ajuntarmos, glorificaremos ao Senhor de maneira coerente e poderosa. Portanto, meus irmãos, lembremos disso. Você foi chamado para ser santo no seu lar. E se isso está pendente diante de Deus, significa que há algo muito grande a ser consertado por meio de Cristo, revelado na sua palavra. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra revelada a nós, Senhor, porque tu tem revelado, Senhor Deus, o teu propósito, o teu querer, o sentido e o valor de cada, Senhor Deus, uma de tuas obras. Tu tens, Senhor Deus, nos conduzido, Pai, a conhecer a tua verdade que liberta e ser transformado em todos os aspectos da nossa vida por ela. Livra-nos da rebeldia e da insubmissão, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, de tentar viver o Evangelho de maneira parcial. Tu entregou o teu Filho, Pai, inteiro a nós, Senhor. Cristo se entregou totalmente na cruz por causa de nossos pecados. Como podemos ser audaciosos ao ponto de tentar entregar somente uma parte do nosso ser, somente negociar um aspecto de nossa vida? Ou é tudo ou é nada, Pai. Assim tu tens nos chamado de maneira integral para vivermos de maneira santa para Ti, no nosso lar, na igreja e no mundo. Portanto, nós clamemos, Pai, fortalece as famílias dessa igreja e dos Teus filhos espalhados sobre toda a terra, porque por meio dela a igreja é fortalecida e vive, Senhor Deus, de maneira poderosa para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Que possamos olhar para Cristo, abrir mão do orgulho, abrir mão do pecado, nos submetermos à Tua palavra em detrimento, Senhor Deus, do sangramento do nosso ser. Nos ensina, como Paulo disse, Pai, a aprender a resistir até o sangue, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, como Paulo tem ensinado na sua carta, a nos submetermos integralmente a Ti, Senhor. Nos conduz, Pai, a viver uma vida santa que exalte a Cristo nos nossos corpos, na nossa vida, no nosso lar. É o que nós rogamos a Ti no nome santo dEle e desde já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pastor.